Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Como é que foi o dia de vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum palpite sobre o que a gente vai tratar hoje? Então, hoje a gente vai tratar sobre modelos atômicos. Bom, alunos, basicamente é o seguinte: quando estamos tratando de uma ciência exata, temos que ter uma noção muito bem predefinida, a hierarquia. A matemática é a base de todas as ciências exatas, mas ela não é uma ditadora. Existem conceitos que a química herda diretamente da matemática e outros conceitos que não. Conceitos como, por exemplo, uma simples operação de adição, ela é herdada da matemática e ela é empregada na química sem pudor. Você pode ver uma simples reação de combustão, uma reação de oxidação ou qualquer outro exemplo. Há uma adição em que dois compostos podem formar um. Uma função exponencial, por exemplo, ela pode ser empregada na química como um decaimento radioativo de algum isótopo radioativo, alguma coisa que ao longo de um determinado tempo progrida de uma determinada maneira. E a matemática, ela simplesmente descreve isso. Porém, nem tudo na matemática pode ser herdado diretamente para a química. Conceitos como, por exemplo, o fracionamento, a divisão, na química existem limites. Na matemática, qualquer número pode ser dividido N vezes, e mesmo assim, exceto zero, mas enfim, qualquer número pode ser dividido. Mas na matemática, qualquer número pode ser dividido. Na matemática, qualquer número pode ser dividido N vezes e ter um resultado igual a zero ou não, enfim. Mas na química existe um limite, um momento em que a matéria se torna indivisível. Já na Grécia Antiga existia esse conceito de indivisível, mas como a palavra deriva do grego, ela foi construída a partir do grego. Então, como a palavra deriva do grego, ela foi construída a partir do grego. O grego que une tomos, que é cortar, e o prefixo a indica negação. Então, átomos, o átomo, significa aquilo que é indivisível, infracionável, indestrutível. Bom, ao longo do tempo, diferentes cientistas, eles proporam diferentes modelos para o átomo. Primeiramente, ele não era nada mais do que uma ideia amorfa, sem forma, sem concepção de um volume, era apenas uma ideia, como é a concepção de beleza, do que é certo, do que é errado, era apenas uma ideia, nada mais do que isso. É o átomo de Leucipo e Demócrito, que eles não imaginavam nem que fosse uma esfera, eles só imaginaram que existia um ponto da matéria onde a partir dali não seria mais possível fracioná-lo. A primeira definição de átomo com eles é essa, e é a mais simples que existe. Eles não foram os únicos a projetar, a descrever o modelo atômico. Dalton fez isso, Rutherford, Thomson, Bohr, cada um deles traz seu acréscimo ao modelo anterior, porque a ciência não é basicamente, eu descobri uma coisa nova, vamos descartar a antiga. Eles absorvem o modelo antigo, descartam algumas ideias usando experimentos e incrementam outras também usando experimentos. A partir disso que eu já apresentei para vocês, eu gostaria que vocês preenchessem essa tabela que eu estou enviando agora no grupo aqui embaixo, para que vocês escrevessem mais ou menos o que vocês sabem sobre cada um desses modelos. Eu não sei, eu não tenho certeza. Coloca mesmo sem ter certeza. Agora é só para a gente saber a partir de onde que você sabe, onde começa a sua ignorância, seu desconhecimento. O primeiro modelo atômico, assim, formalizado, alguma coisa que descreva uma porção mínima da matéria, é o modelo de Dalton, o mais simples, mas ainda assim, na época, era revolucionário, como toda invenção há de ser, né? Alguém se sente à vontade, alguém quer falar para mim o que colocou na hora de descrever o modelo de Dalton? É importante que vocês entendam que não é porque a gente usa um modelo que o outro está errado. Existem diferentes usos para diferentes modelos. Então, se eu quero uma reação mais simples, eu não preciso de um modelo super, ultra, mega complexo. Eu posso muito bem usar esse modelo de Dalton, porque ele descreve o átomo de uma maneira X, e é essa maneira que eu quero saber como vocês acham que ele descreveu o átomo. É importante ressaltar também
que estudar o modelo atômico é estudar a linha cronológica da ciência, porque cada experimento ele é aparelhado de vários outros, de vários equipamentos, conhecimentos sobre física, matemática, sobre tudo o que se sabia no coletivo até aquele momento para chegar naquela estrutura X. Então não foi um cientista sozinho, foi necessário vários conhecimentos e vários equipamentos que precisaram ser até descobertos para você ter aquele átomo descrito daquela forma, vamos por assim dizer. Então, professor, para o modelo dele eu coloquei que os átomos são conhecidos como bolinha de gude ou bola de bilhar, porque eles são esferas indivisíveis e indestrutíveis. É isso mesmo? Então, já que é mais ou menos por aí mesmo que você está descrevendo, Dalton descreveu o átomo como uma porção mínima da matéria. Ele descrevia que átomos iguais, eles têm propriedades iguais, podendo variar um pouquinho da massa, sabe? Já átomos diferentes, eles têm propriedades diferentes, mas átomos do mesmo elemento, eles têm a mesma propriedade, só varia a massa. Átomos de elementos diferentes, eles já são muito diferentes em si mesmo, em propriedades, em peso, em todas as características. Dalton também dizia que não é possível você alterar o elemento químico a partir da reação, ou seja, a reação de hidrogênio e oxigênio não vai transformar hidrogênio e oxigênio num novo elemento da tabela periódica chamado água. Não, apenas vai unir e formar um novo composto, mas o hidrogênio continua sendo hidrogênio e o oxigênio continua sendo oxigênio. A questão é que agora, unidos, eles formam um composto que chamamos de água. Isso vai de frente com aquela noção da alquimia, de transmutação, de elevação de metais inferiores a metais nobres, que ali eles diziam em que prata, cobre se tornariam ouro, ou seja, um elemento químico tornaria-se outro. Isso não existe. Dalton já bateu nessa tecla, falou isso é impossível. Basicamente, como eu já acabei falando, ele descrevia que as reações químicas elas ocorrem em proporção. Então, ou seja, para a formação de uma porção de água, eu preciso de 2 porções de hidrogênio e 1 porção de oxigênio. Então é 2 para 1 de água. E aí se eu quiser 20 de água, então multiplica tudo por 20, são proporções. Dalton já apresentava isso como sendo uma coisa básica. Os átomos eles se rearranjam em proporções, mas eles não se excluem, eles não se deletam, eles não se destroem, eles se mantêm. Apenas mudando as suas ligações você consegue um composto diferente, algum material novo, com propriedades diferentes, mas cada elemento continua ali. A soma total da massa, a soma total da reação é a soma de todos os elementos constituintes, ou seja, se eu quiser calcular a massa da água, eu tenho que somar a quantidade de hidrogênio mais oxigênio que eu usei para combinar, para formar a água. Se eu fizer a soma de hidrogênio mais oxigênio, eu tenho a minha massa de água. Então, era mais ou menos isso mesmo. O átomo passou a ser uma esfera indivisível, maciça, como uma bola de bilhar. É importante ressaltar, como eu já falei agora de pouco, que antes de Dalton o átomo não tinha forma. Podia ser um cubo, um triângulo, um dodecaedro, qualquer coisa, não existia uma forma conceitual daquilo. Como eu já falei, o átomo era uma ideia tanto quanto o conceito de beleza, o conceito de certo, de errado, era puramente filosófico. Era científico? Era, mas não tinha nenhum experimento, alguma noção de teste, de empirismo, não. Eles simplesmente cogitaram, disseram, a partir do pensamento humano, que existia um limite até onde a matéria poderia ser repartida. Só. Foi Dalton que disse, essa matéria que não pode ser mais repartida, ela é uma esfera, ela é indivisível e por aí vai. É mais ou menos por aí, Jaque, mas você acertou sim, parabéns. Beleza, agora a gente vai falar do modelo de Thomson. Alguém quer falar a sua versão, o que escreveu, agregar alguma coisa à aula? Sou todo ouvido. Professor, eu coloquei que o modelo de Thomson ele é conhecido como pudim de passas, porque ele realmente se assemelha a um pudim, onde o pudim é a carga positiva e as passas são as cargas negativas. Eu coloquei também que o experimento foi realizado com raios catódicos. Esses raios eles não eram vistos, mas eles eram detectados pelo fato de fazerem certos materiais apresentarem fluorescência. É isso mesmo? Então, Josi, era mais ou menos isso mesmo, o modelo de Thomson.
Uma pequena diferença do que você me falou para o modelo oficial é que a partir daí o átomo passa a ser divisível. Ah, como assim? Quer dizer que nesse momento eles já conseguiram separar o átomo em prótons, nêutrons? Não. Divisível no sentido que existe essa parte e aquela outra, e elas são diferentes entre si. Como assim? Para descobrir que o átomo tem carga negativa, Thomson fez o experimento dos raios catódicos. Ele fez correr uma corrente elétrica em um tubo a vácuo e a partir daí ele expôs essa corrente a um campo eletromagnético. E ele percebeu que quando ele aproximava o polo negativo desse ímã, desse campo eletromagnético dos raios catódicos, eles eram repelidos, ou seja, como opostos se atraem, mas iguais se repelem, ele pressupôs. Se o negativo está repelindo, não quer dizer que o átomo possui uma parte negativa. Mas como não existe na natureza nada sem ser uma parte negativa, então ele pressupôs, existe uma parte negativa e outra positiva. Então a partir daí já há uma divisão do átomo. Não necessariamente em prótons, nêutrons e elétrons, como a gente já conhece hoje em dia, mas em partes negativas e em partes positivas. A parte negativa do átomo eram pequenas, eram incrustadas na superfície do átomo. E o átomo em si, o núcleo propriamente dito, que não era considerado exatamente núcleo, o núcleo era esse conjunto todo, mas a parte em que o elétron estava incrustado era a parte positiva. Então era uma massa positiva cheia de elétrons colados na sua superfície. Esse era o modelo de Thomson, que ele apelidou carinhosamente de pudim de passas, porque é exatamente isso. Uma massa com várias pequenas partículas na sua superfície. Foi basicamente isso. Mas foi certo a sua linha de raciocínio, só foi esse pequeno detalhe, mas eu gostei da participação. Bom, eu coloquei que esse modelo ficou conhecido como sistema solar. Um de seus trabalhos foi quando ele bombardeou uma fina lâmina de ouro com partículas alfas, mas eu tive um pouquinho de dificuldade para visualizar esse modelo. Você pode me explicar melhor? Bom, era mais ou menos isso mesmo, Pietra. Ele descobriu isso a partir do experimento que ele fez. Ele bombardeou uma fina lâmina de ouro com partículas alfa, que são basicamente átomos de hélio carregados. Você pode chegar na mesma conclusão, basicamente seguindo uma linha de raciocínio lógica. Imagina que você vai fazer o mesmo experimento que ele, só que em uma macro escala. Então imagina que você tem uma parede representando a lâmina de ouro. E você tem que atirar objetos, e esses objetos têm que atravessar essa parede. Ah, como isso pode acontecer? Bom, como? Aí a pergunta que eu te faço. Essa parede pode ser sólida por completo? Não, ela não pode. Você tem que ter uma parede com espaços vazios dentro dela. Mesmo que se trate de objetos sólidos, ele vai, para atravessar, você tem que ter algum vão, algum espaço para que esse átomo de hélio, essa partícula alfa, consiga atravessar essa fina lâmina de ouro. A questão é, quanto consegue atravessar? Muito ou pouco? Porque isso vai dizer quantos desses espaços as partículas encontraram. Porque se muitas partículas alfa conseguiram transpor, atravessar a fina lâmina de ouro, muitas partículas alfa encontraram uma brecha mesmo na folha de ouro sólida e conseguiram atravessá-la. Agora, se poucas partículas alfas conseguiram atravessar a lâmina de ouro, é sinal de que existem são escassos os buracos vagos, os espaços vazios para que essas partículas consigam atravessar a lâmina. Bom, Pietro, a partir daí nós podemos ter mais ou menos uma noção de quantas partículas atravessaram e quanto desses espaços vagos há nessa lâmina de ouro. Porque apesar de ser visivelmente sólida e aparentemente não ter nenhum vão, atomicamente falando, nos espaços entre o núcleo e o elétron, existem sim um espaço generoso, 10.000 vezes o raio atômico. Então, a partir daí, nós já podemos ter mais ou menos uma noção desse espaço vago, ou seja, o experimento diz que muitas partículas alfas conseguiram transpor a folha de ouro. E o ouro não é um material pouco denso, ele é um material muito denso, ele é um dos mais densos. Então não tem como falar, o material era pouco denso, então isso favoreceu. Não, muito pelo contrário, eu duvido que esse material tenha sido escolhido ao acaso. Apesar de tudo, algumas partículas foram refletidas, ou seja, algumas tiveram
a chance de bater no núcleo atômico e bateram, então elas ricochetearam em várias direções. Mas a maioria conseguiu encontrar um espaço vago entre o raio atômico e os elétrons em volta. E é a partir daí que a gente consegue dizer que o modelo de Rutherford falava que existia a eletrosfera, que são os elétrons rodando em volta do núcleo, e um espaço generoso. O raio atômico é 10.000 vezes maior do que o raio nuclear. E é basicamente esse número que constata, que confirma o nosso experimento mental. Porque se você não tivesse tanto espaço vago, não teriam tantas partículas alfas atravessando essa folha de ouro. Então, basicamente, o que você falou está mais ou menos certo, mas é uma boa observação. Gostei. Bom, o último modelo que nós vamos falar aqui vai ser o modelo atômico de Bohr. Alguém gostaria de falar a sua versão, se apresentar? Alguém que não falou ainda? Qualquer um que se sinta à vontade para falar, muito bem-vindo. Eu coloquei que foi o primeiro modelo baseado em teoria quântica. Sim, eu também. Mas eu também coloquei que no átomo os elétrons não emitem radiações ao permanecerem na mesma órbita. Portanto, eles não descrevem um movimento de espiral em direção ao núcleo. Bom, eu coloquei que apesar dos avanços para a teoria da estrutura atômica, esse modelo foi capaz de explicar de modo satisfatório apenas o espectro de hidrogênio e de íons hidrogenoides. O átomo composto por Bohr ele foi formulado em cima de um átomo específico. Tudo o que eu vou falar agora gira em torno do átomo de hidrogênio, que é o que o Bohr estudou para fazer o seu modelo. O Bohr dizia que no átomo os elétrons eles têm seus orbitais e cada elétron tem seu momento angular orbital. O que isso quer dizer? A velocidade com que o elétron gira em torno do núcleo. Tanto que é essa velocidade que impede com que a carga negativa se atraia e colapse no núcleo positivo. A partir disso, nós conseguimos dizer que cada elétron pode ocupar, não só pode, como deve ocupar, uma camada condizente com a sua energia própria, a partir da camada K. Então tem 7 camadas. Então tem K, L, N, O, P, Q e assim vai. Bom, só essas 7. Mas essas 7 camadas, todos os elétrons têm que estar em cada uma delas e tem também subníveis. Para um elétron se deslocar de uma camada, do seu estado fundamental para um estado excitado, ele precisa absorver um momento ou energia. A partir do momento que ele absorve energia, ele fica excitado e ele pula para uma camada mais externa. A partir do momento que ele faz isso, ele vai ficar excitado nessa camada externa até que esse átomo consiga descarregar essa energia. Quanto é a energia absorvida? Exatamente a quantidade de energia necessária para o elétron passar do estado fundamental para o estado excitado. E quanto ele devolve, descarrega, dissipa de energia para o meio? Exatamente a quantidade que ele absorveu, na forma de um fóton de luz. A energia desse fóton é a energia que ele absorveu. Então você consegue saber pela cor mais ou menos a energia do fóton em si. A aplicação disso é essencial, por exemplo, em testes de chamas, em que nós fazemos uso direto desse princípio de Bohr, chamado salto quântico de Bohr, que é basicamente esse efeito que eu acabei de explicar. Dependendo da energia que o elétron emite, que ele devolve a hora que ele volta do estado excitado para o fundamental, ele emite uma luz específica e por essa luz nós conseguimos saber o elemento químico que está ali. Não só isso, mas também tem muitas utilizações para lazer mesmo, por exemplo, os fogos de artifício. Só funcionam porque ao ser excitados, os elétrons, por exemplo, de estrôncio num fogo de artifício, se excitam ao devolver energia, devolvem na forma de um fóton vermelho. O potássio, se não me falha a memória, é azul, o sódio é amarelo e assim por diante. Então o átomo de Bohr ele tem essas pré-camadas mais ordenadas do que o átomo de Rutherford, que eram apenas um elétron girando na eletrosfera, sem sentido nenhum e sem a mínima ordenação. Ali tem cada um a sua camada, o seu nível anterior, seu nível posterior excitado. E o interessante falar é, quando o átomo está no seu estado fundamental e ele passa para o estado excitado, pelo fato dele não poder ocupar uma camada intermediária, é dito que ele se teletransporta, ele se teletransporta para a camada superior. E quando ele precisa devolver essa energia e descarregar esse fóton para o meio,
ele é dito que ele também se teletransporta, o tempo de translado entre uma camada e outra é 0, então é basicamente isso. A partir disso você consegue dizer que não existe possibilidade de existir uma camada 2,5, 3,5, já que o tempo de translado entre uma camada e outra é 0, entende? Bom, mas é mais ou menos isso mesmo a aula de hoje. Eu queria que vocês fizessem novamente essa tabela, mantendo a antiga, para que vocês conseguissem ver a diferença do que vocês achavam para o que vocês aprenderam. E em cima disso vocês me devolvem ela semana que vem, respondidas com as novas afirmações, com o que a gente viu em sala, e aí com as novas afirmações, com o que foi visto em sala, com as novas observações. Vocês conseguem me falar pelo e-mail e, de preferência, anexem um desenho seu do modelo específico na tabela também. Pode ser feito à mão, escaneie e coloca lá na tabela junto com a descrição do modelo, dizendo o que é o que, qual página é responsável pelo que, qual modelo é aquele, para que ele é utilizado. Cada um dos modelos tem a sua utilização principal. Cada um deles é útil para alguma coisa. E com isso nós terminamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Até semana que vem.